Irmãos, a paz do Senhor Jesus. Quero deixar um versículo da palavra de Deus para a tua vida. Peço que você fique até o final e compartilhe esse vídeo com alguém em nome de Jesus. Eu estou lendo aqui 1 Samuel 16, versículo número 6 e 7. Diz assim: Quando chegaram, Samuel viu Eliabe e pensou: com certeza é este que o Senhor quer ungir. O Senhor, contudo, disse a Samuel: não considere sua aparência nem sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Glória a Deus. Irmãos, olha que interessante. Por que Deus ele vai advertir o profeta Samuel para não olhar para a aparência de Eliabe e nem para a altura de Eliabe? Porque percebe, quando o profeta Samuel viu Eliabe, ele vai falar assim: com certeza é este que o Senhor quer ungir. O Senhor respondeu contudo para Samuel: não olhe para a sua aparência e nem para a sua altura, pois eu rejeitei. Por que Deus advertiu o profeta Samuel para não olhar para a altura de Eliabe? Sabia por quê? Porque o primeiro rei que Samuel ungiu foi Saul, e Saul era o mais alto de todos. Se você tomar a leitura de 1 Samuel, capítulo de número 10, versículo número 22 e 23, vai falar assim: consultaram novamente o Senhor. Ele já chegou? O Senhor disse: sim, ele está escondido no meio da bagagem. Correram e o tiraram de lá. Quando ficou em pé no meio do povo, o mais alto só chegava aos seus ombros. Olha que tremendo. Percebe que Saul tinha se escondido entre as bagagens. Aí perguntaram para Deus: Senhor, o homem que tu escolheu a pedido dos homens está aqui? Aí Deus falou: sim, ele está escondido nas bagagens. Tiraram Saul de lá. No versículo 23, tiraram de lá. Quando ele ficou em pé, o mais alto batia no seu ombro. Então percebe, Saul era o mais alto dali dos homens. O mais alto entre os homens batia no ombro de Saul. Então Saul era um homem muito alto. Então percebe que o primeiro homem que Samuel ungiu como rei era alto. Por isso que quando Samuel viu Eliabe, Samuel falou: é este, porque Eliabe também era alto. Aí Deus advertiu ele: não olhe para a sua altura. Por que Deus advertiu ele? Porque Samuel está acostumado a olhar só para homens de grande estatura. Está acostumado a olhar só para coisas grandes. Aí Deus falou: dessa vez eu não vou escolher coisas grandes. Eu não vou escolher homem de grande estatura. Dessa vez eu vou escolher um homem de baixa estatura, o menor, Davi. Percebe? A ótica de Deus é oposta da nossa. Só que eu acho interessante que lá em 1 Samuel 16, olha o que Deus vai falar: não olhe para a sua aparência nem para a sua altura. Por que Deus também falou para ele não olhar para a aparência? Sabia por quê? Porque, filho, Deus não se importa com a aparência. Deus nunca se iludiu com a aparência. Você quer ver uma coisa? Até Jesus não tinha boa aparência. Essa é a maior prova que Deus não se ilude com a aparência. Isaías 53, no versículo número 2, fala assim: ele cresceu diante dele com um broto tenro e com uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade quando nos atraísse. Nada lhe havia em sua aparência para que o desejássemos. Olha que tremendo. Lá em Isaías 53, 2, vai falar que Jesus não tinha boa aparência. Não era um homem que tinha bela formosura. Olha o que está escrito, irmão. Não é o que eu estou falando, está na Bíblia. Nada havia em sua aparência. Não tinha nada ali de bom ali aparentemente em Jesus. Jesus não tinha boa aparência. A Bíblia diz que ele foi desprezado, rejeitado pelos homens, um homem de dor. Então percebe, Isaías 53, 2 vai falar que Jesus não tinha boa aparência. O que Deus falou para o profeta Samuel? Não olhe para a aparência. Nem Jesus tinha boa aparência. Deus não se ilude com a aparência. Agora é interessante, Jesus não tinha boa aparência, mas o que Jesus tinha? Amor. Então para de se iludir com a aparência e fica com alguém que de fato vai te amar. Não, vou repetir isso aqui. Meu Deus, é muito forte. Olha que tremendo. A Bíblia fala em Isaías 53, 2 que Jesus não tinha boa aparência. Pode ler, Isaías 53, 2 vai falar que Jesus não era um homem belo, não tinha formosura nele, por isso foi desprezado. Então perceba um detalhe: Jesus não era belo aparentemente, mas o que Jesus tinha? Amor. Para de se iludir com a aparência e fica com alguém que de fato vai ter amor por você. Olha que negócio interessante. Por isso que Deus falou também para o profeta Samuel: não olhe para a aparência. Deus não se ilude com a aparência. O problema é você que se ilude com a aparência. Por isso que Deus falou: não olhe para a sua aparência, Samuel, nem para a altura de Eliabe, já rejeitei. Deus está ensinando: vocês se iludem com a aparência, vocês vê o exterior, o Senhor vê o coração. Então percebe, Jesus não foi belo aparentemente, mas o que ele tinha? Amor, mansidão, caráter. Que você tem que focar na pessoa, não é a aparência, tem que focar na pessoa, essas características. Será que ele vai ter esses atributos? É isso que você tem que focar. Pode perceber que você está sendo iludido com pessoas que têm boa aparência. O que adianta ter boa aparência, mas não ter amor, não ter carinho, não ter caráter? O que adianta? Olha que tremendo, Fê. Olha que forte isso.
Não, isso aqui é muito forte, irmão. Pelo amor de Deus, olha que tremendo. Por isso que Deus ensinou o profeta, não olhe para a aparência. Porque o Senhor não vê como vocês vê o exterior. Mas o Senhor vê o coração. Então percebe. Deus falou, você vê a aparência, eu vejo o coração. Deus não está atrás de aparência. Deus está atrás de quem tem o coração quebrantado. Coração sincero. Pode dizer que o próprio Jesus disse, vocês me honram com os lábios, mas o coração está longe. Deus está atrás, filho, de coração. Deus não está atrás de aparência. Olha que negócio tremendo, irmão. Por isso que Deus ensinou o profeta, não olhe para a altura, nem para a aparência. Que nem Jesus, irmão, tinha boa aparência. Deus não se ilude com a aparência. É você que se ilude. Filho, a aparência uma hora vai cessar, uma hora vai envelhecer. Mas que vai permanecer o caráter e o amor. Reflita nessa palavra em nome de Jesus.